Só desejo uma paz do Senhor. Amém. Pode tomar assento, mas fica à vontade. Aleluia, Jesus. Eu quero ser grato a Deus, irmãos, por estar essa noite aqui com os irmãos. Há 14 anos atrás, estamos aqui. Pouco tempo, né? Em 2011, nós nos mudamos para a cidade de Tiradentes e acabamos saindo daqui. Não tínhamos carro na época, né? Dificuldade. Ainda viemos aqui algum tempo de ônibus, mas se atravessar a cidade de Tiradentes para cá de ônibus é fácil. Acabamos ficando por lá e ali congregamos por 14 anos. E dada alguma necessidade, estávamos ali dirigindo uma das congregações do setor 63, do Ministério do Belém, mas dada algumas necessidades, pedimos a nossa substituição. Tipo assim, eu estou meio desigrejado. Quando eu crescer, eu estou desigrejado. Misericórdia de Deus. Você fica se sentindo meio assim, meio perdido, né? Mas estamos na presença do Senhor nessa noite, aqui para adorar o Senhor com os irmãos. E permitindo Deus e sem essa vontade do Senhor, ficaremos por aqui com os irmãos algum tempo. E tudo está na vontade de Deus, né? Recheando segundo aquilo que Deus quer. A Bíblia fala que o coração do homem sonha, projeta, faz planos, mas do Senhor é que vem a nossa resposta. E diz que os caminhos de homem bom, dizendo que eu sou bom, eu faço tudo. Então, as palavras de Jesus Cristo, né? Quando ele foi chamado de bom, bom é Deus, né? Mas a Bíblia fala que os passos do homem bom é confirmado pelo Senhor. E esse ser um homem bom está disponível, está nas mãos dele, fazendo ou tentando, porque nós temos uma falsa ilusão que fazemos a vontade de Deus por completo. Infelizmente, nós não fazemos. Isso é uma falsa ilusão que nós temos. Mas nós tentamos e nos esforçamos. E aquele que se esforça, o Senhor lhe dá graça. Amém? Não se assuste com a minha cara, ela é feia. Graças a Deus já estou casado, né? Já não preciso casar de novo. Já estou há 30 anos, quase 31 anos. Esse ano completamos 31 anos. Com a graça de Deus. E espero envelhecermos juntos, né? E Jesus não dorme nenhum nem outro. Que eu morra no segundo e ela morra no outro. Para não ficar aí juntos. Porque é muito bom. Eu sou grato a Deus pela família que o Senhor me deu, pela esposa, pelos filhos, né? Pelas minhas filhas que eles estão, pelo filho que tem, que congregava conosco, mas nessa nossa ida para Tiradentes, ele não se adaptou ao ministério e acabou indo para a congregação, né? Nós está servindo a Deus e não nos traz nenhum tipo de preocupação. Se podemos termos uma soberba, temos orgulho, né? Temos os nossos filhos na presença do Senhor. E eu quero ser grato a Deus por isso, irmãos. Como diziam os irmãos, pela esposa, que durante todos esses anos, eu saí daqui há 14 anos atrás, eu saí daqui há 14 anos atrás, já dirigi igreja, dirigia as congregações aqui da Cristo Brilha lá em Itaquá, Paineiros e Metrô, não, Mônica, não, era o que era o Tropical. Acabei dirigindo por um tempo as duas congregações ao mesmo tempo, era uma loucura, né? Mas isso cansa, irmão. A gente precisa descansar um pouquinho, né? De igreja, não de Jesus, né? Quem descansa de Jesus corre o risco de morrer e perder a oportunidade de vê-lo, né?
Mas nós estamos aqui. Amém, irmãos? Permitindo Deus. Tudo está na direção de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Lá em 1 Crônicas, capítulo 13. Pô, aproveite o seu tempo na presença do Senhor. Assim, o tempo passa muito rápido. Eu saí daqui ontem. Já fazem 14 anos. É muito rápido isso. Muito. Eu saí daqui, eu não tinha nem 40 anos, não. 50. Né? Tinha cabelo, tá faltando cabelo, o cabelo tá. É muito rápido, irmãos. Muito. Então nós temos que aproveitar o nosso tempo, a oportunidade que temos na presença do Senhor. Porque não é tempo desperdiçado, é tempo ganho. Né? E aquele que guarda o seu bom tesouro, não aqui, mas lá. Pois diz que aquele que ajunta aqui, a traça e a ferrugem corrói. Mas aquele que ajunta lá, o ladrão não mina, a traça não tem como correr, a ferrugem não tem como acabar, e tem um bom tesouro guardado na presença do Senhor. Isso é muito bom. Amém? 1 Crônicas, capítulo 13. Eu vou ser rápido, irmãos. Eu não sou pregador, mas falo alguma coisa. Amém? Então, diz assim: depois de consultar todos os seus oficiais, versículo 1, os comandantes de 1.100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se essa é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Amate, para trazer de Quiriate-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriate-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus. O Senhor que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, na sua grande desta carroça, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom. Isso aqui está melhor, hein? De Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo que possuía. Amém? Eu acredito que todos os irmãos que aqui estão é conhecedor dessa passagem. Nós vamos encontrar, irmãos, os filhos de Eli como sacerdotes da casa do Senhor, e nós vamos encontrar que eles estavam fora do propósito de Deus. Eram pessoas que serviam ao altar, que estavam no altar, e que era para conduzir Deus ao povo e o povo a Deus. Mas a Bíblia fala que eles eram homens ímpios, eles eram homens maus. Os levitas, os sacerdotes, eles tinham por direito viver no altar, viver das ofertas, viver daquilo que era sacrificado, que era levado como sacrifício ao Senhor. Mas eles não esperavam a sua parte. Eles eram homens que não tinham, perderam o temor de Deus. E ao perder o temor de Deus, a Bíblia fala que quando o sacrifício estava ainda sendo preparado, eles tinham lá, já lembram, sei lá, numa churrascaria?
Só para pulverizar, né? Aí você quer comer aquela carne mal passada. Aí você quer aquela bem gordurosa. Você não está nem aí se vai fazer um problema com o seu coração. Você quer saber pegar aquela picanha? Eles estavam assim. Eles não esperavam o sacrifício ficar pronto. E eles davam ordem para um dos seus moços, para um dos seus servos, ir aonde os sacerdotes estavam preparando e meter o garfo. E tirar tudo aquilo que vinha no lugar para eles comerem, antes da hora. Tudo, irmãos, diante do Senhor tem um tempo. Tudo tem uma ordem. Nada diante de Deus é na desordem. Tudo diante de Deus tem um começo, meio e fim. Há um momento que você esperar, mas há um momento que você vai ter. Há um momento que você vai passar, que você vai desejar e não vai poder ter. Mas vai chegar um momento que você vai poder possuir aquilo que deseja, aquilo que sonha. É só saber esperar o tempo. E eles não estavam esperando o tempo para desfrutar da bênção de Deus. E isso é só um dos pecados. Pois bem, irmãos, eu quero correr aqui para os irmãos entenderem um pouco. Diz o texto bíblico que você vai lá no primeiro livro de Samuel, eles estavam em guerra com os filisteus. E nessa peleja com os filisteus, eles perdem a batalha. Eles começam a questionar por que o Senhor nos permitiu perder. Porque é o interessante, o que eu acho, de nós crentes, todos nós que aqui estamos. Nós muitas das vezes questionamos a Deus quando nós perdemos algumas batalhas. Mas nós não nos questionamos quando nós estamos diante de Deus. Porque eles perderam a batalha porque eles estavam fora da vontade de Deus. E eles começaram a questionar isso e pensaram assim, não, estamos faltando uma presença. Qual era a presença? A arca. Então eles pensavam assim, irmãos, que conduzindo a arca até o campo de batalha, eles seriam vitoriosos. E eles seriam realmente. Se eles estivessem de acordo com a vontade de Deus. Diz a palavra. Como é o nome dos filhos dos camaradas? Lembra aí? Ofni e Finéias, muito obrigado, pastor. Ofni e Finéias, eles foram encarregados, pegaram a arca, além de sacerdotes, eles também eram de batalha, eram de guerra, eles pegam a arca e vão conduzir a arca para o campo de batalha. Diz o texto, irmãos, que quando a arca do Senhor chegou no campo de batalha, o povo alvoroçou, o povo jubilou. Diz que a terra tremeu, porque o povo estava vendo que a presença de Deus estava entre eles. Eles pensavam que a presença de Deus estava chegando. Mas a presença de Deus não pode ser conduzida, irmãos, por qualquer um. A presença de Deus é conduzida por aquele que está de acordo com a sua vontade. E eles estavam fora da vontade de Deus. E por estarem fora da vontade de Deus, eles pensavam que a arca era a solução. A arca não era a solução. A arca era só um símbolo. A arca era só uma maneira deles terem a presença de Deus, mas não era a presença de Deus. A arca chega, o povo jubila, o povo glorifica, o povo é tomado por uma satisfação, o coração deles fica alegre, e diz o texto que o povo de Israel jubilou de tal forma, que lá no campo de batalha, indo os filisteus, eles temeram. Quando eles ouviram o barulho de júbilo, eles falaram, os deuses desceram entre nós, os deuses que abateram os egípcios, então vitória aos israelitas, chegou no meio deles, e agora, o que será de nós? Eles temeram, porque aquele que conhece o poder de Deus, teme quando Deus chega no lugar, mesmo não servindo, mesmo não adorando, mas quando ele vê que é Deus que está no lugar, a carne dele treme, porque ele sabe a quem está servindo, ou ele sabe em cuja presença ele está. E chega a arca, conduzido só que por dois homens fora da vontade. Dois homens que não tinham direito de levar a presença de Deus. E diz o texto, irmãos, que vai a arca, vai os sacerdotes, só que eles perdem a batalha. Diz a palavra que Ofni e Finéias morrem no campo de batalha e a arca do Senhor é tomada. Aquilo que era para ser vitória, aquilo que era para trazer alegria, foi motivo de espanto, foi motivo de tristeza, foi motivo de choro, porque eles não estavam de acordo com a vontade de Deus. A arca é tomada, pois bem, a arca foi tomada. Saúl, irmãos, ele sobe ao trono, ele ascende ao trono como rei de Israel, e durante todo o seu reinado, ele não teve a preocupação de trazer a arca do Senhor de volta.
Ele não teve a preocupação ou o desejo de reaver a presença perdida de Deus. A Bíblia fala, irmãos, que passaram-se os anos, Davi ele ascende ao trono. E quando ele ascende ao trono, uma das primeiras coisas que vem ao seu coração, ele fala: vamos trazer a arca do Senhor. Porque durante todo o reinado de Saul, nós não nos preocupamos com a arca de Deus. Ou seja, ele estava dizendo, durante o reinado de Saul, nós não nos preocupamos em ter a presença de Deus. Para sermos uma nação vitoriosa, para sermos um povo vitorioso, a presença de Deus precisa estar entre nós. A presença do Senhor precisa estar na nossa frente. Ele se preocupou, seu coração bateu, desejou trazer a presença de Deus. E ele reúne aquele conclave, aquela assembleia. Ele chama os líderes, ele chama os levitas, ele chama os sacerdotes. E todos decidem, vamos buscar a arca do Senhor. Só que, irmãos, Saul reinou 40 anos. Vocês sabem disso, né? 40 anos. E esses 40 anos eles ficaram sem a arca do Senhor. Os levitas e os sacerdotes desacostumaram. Eles não sabiam mais como tratar a arca do Senhor. E Davi, ele pondera em seu coração: nós vamos lá, vamos fazer um carro novo, um negócio bonito, só que presença de Deus, irmãos, não pode ser colocado sobre o lombo de um animal para trazer. Presença de Deus não pode ser colocado num andor, um pedestal. A presença de Deus tem que estar sobre os ombros dos seus servos. A presença de Deus tem que estar sobre a sua igreja. É a igreja que traz a presença, é os sacerdotes que traz a presença, é os homens de Deus a questão que tem a obrigação de nos trazer a presença de Deus. E eles erraram a receita. Eles tiveram a boa intenção, mas fizeram da maneira errada. E aqui eu quero abrir um parênteses, irmãos. Diz o texto que quando a arca do Senhor era tomada, ela chega lá no campo dos filisteus, os filisteus ainda jubilam. E eles começaram a jubilar dizendo que o Deus de Israel caiu sobre eles. Eles dominaram o Deus de Israel. E colocaram a arca do Senhor lá no templo de Dagon. Diz o texto que amanhece um dia, Dagon está dobrado de joelho perante a arca. Eles colocam o Dagon no seu lugar novamente, no outro dia, Dagon está dobrado novamente de joelhos perante a arca. Eles colocam a Dagon novamente no seu altar, no outro dia ele está sem as pernas, sem os braços, ele está arrebentado, porque ninguém é superior ao nosso Deus. Alguém pode até tentar se levantar contra o nosso Deus, se fazer igual ao Deus que você serve, mas só Ele é Senhor, só Ele tem poder, só Ele é digno de adoração, só Ele é digno de louvor, e só Ele tem poder para conduzir as nossas vidas em mais ninguém. Só o nosso Deus. Pois bem, eles falaram: o que nós vamos fazer agora? Eles fizeram uma carroça também, tipo igual o Davi fez. E colocaram, e falou: vamos colocar ela que vai embora daqui. Nós não queremos aquilo que foi júbilo. Agora estava sendo motivo de tristeza. Deus atacou eles com hemorroidas, com tantas outras coisas, com tantas festas, porque eles estavam pensando que tinham prendido a Deus. Irmãos, ninguém prende a Deus. Aleluia. Ninguém controla Deus. Alguém pode pensar que pode dominar a vontade de Deus, que pode fazer o que quer, mas Deus ainda é soberano. Deus ainda é Senhor da sua vida. Deus ainda é Senhor da sua história. O homem pode tentar até parar coisas de acontecer sobre a sua vida, mas só Deus tem o poder e a última palavra. Sobre Ele está a autoridade, sobre Ele está o poder. E a presença do Senhor nessa noite, ela quer nos tomar e nos encher, para que Dagon se dobre diante do Senhor, e para que todos saibam que só um Deus governa a nossa vida. Só Deus nos rege, mais ninguém. Oh, glória. Levaram a arca foi lá, e ela vai novamente para as terras de Israel. Eu sei que ela vai acabar na casa de um camarada chamado Abinadab. Lembra de Uzá que acabamos de ler? Uzá e Aô eram os filhos de Abinadab. A Bíblia fala que por mais de 20 anos a arca esteve na casa de Abinadab e nada ali aconteceu. Durante 20 anos ele teve a presença de Deus dentro de casa, mas não louvou a presença. Durante 20 anos
Ele teve o Deus Todo-Poderoso que podia mudar a sua história, mas ele tratou com irreverência. Ele não tratou a presença de Deus com lealdade. Ele não tratou a presença de Deus com fidelidade. E nada de melhor ou de bom lhe aconteceu. Do jeito que ele era, ele ficou. Aí nós encontramos essa história que nós acabamos de ler. Davi, ele vai na casa de Abinadab tirar a arca. Eu acredito que Deus estava irado com Abinadab. Deus estava só esperando a oportunidade de trazer juízo sobre a sua casa. E essa foi a oportunidade que Deus viu. Quando Davi ele tira a arca da casa de Abinadab da maneira errada, mas com a intenção certa. Ele teve um desejo, mas eles não sabiam como fazer. Porque ele consultou os sacerdotes, diz o texto. Ele falou com os levitas. Ninguém lhe orientou a maneira correta de trazer a arca, porque até eles estavam desprovidos dessa orientação. Até eles. E eles estão trazendo a arca. E está sobre um carro de boi novamente. E como o boi está indo, sempre passa, as rodas passam sobre uma pedra, a carroça era trepida, a arca ela se mexe, e usava com a mão para segurar a arca. Durante algum tempo, irmãos, eu vi essa história e ficava com dó de usar. Todo mundo usava, fez certo. Só que ele fez certo ali. Só que durante por mais de 20 anos ele tratou mal a arca. Ele não teve zelo com a arca. Ele não teve prazer, ele não teve amor com a presença de Deus que estava dentro da sua casa. E naquele momento ele quis passar de alguém que estava com zelo. Mas na verdade o seu coração estava longe de Deus. Ele quis aparentar que estava com zelo, com cuidado. Mas foi só aparência, pastor. Só aparência. Quando ele toca a arca, diz o Deus fulmina. E Davi, sem entender, ele fica triste. Vamos concordar, né, irmãos? Nós somos crentes. A gente está trazendo a presença de Deus. Quando você traz a presença de Deus, o que você dá a pensar? Deus está na nossa frente, vai ser bênção. Não, ninguém vai se perder. E de repente Deus fulmina alguém. E você não entende por que Deus fez isso. Davi não entendeu. Para Davi estava tudo certo. Para Davi ele ficou triste. Como que nós podemos trazer a presença de Deus? Esse Deus que fulmina, esse Deus que mata, esse Deus que age com tanta ira. Ele ficou espantado diante da ira de Deus, porque ele não entendia. E ele não estava sabendo o porquê da ira de Deus sobre Uzá. A ira de Deus estava sobre a sua casa. Mas Deus guardou o tempo. Tudo tem um tempo, irmãos. Tudo tem um tempo. Para Deus agir nas nossas vidas, o bem tem um tempo. Nós temos que saber esperar o tempo de Deus. Nós temos que saber esperar e entender o propósito de Deus. Uma das coisas que nos falta nos dias de hoje é esperar. Porque nós não temos paciência. Eu estou em casa, vamos pedir uma pizza do amor, você liga. Faz uma pizza assim, aí, lá no aplicativo, de tal hora até a hora a pizza chega. Você fica no aplicativo. A pizza não chega. O que você faz? Os caras dão meia hora. Você está ligando, cadê minha pizza? Acabei de pedir, vocês falaram que entregar. Nós somos apressados. Nós somos ligeiros. Nós queremos as coisas de imediato. Só que o nosso Deus não é imediatista. Como o nosso Deus tem um tempo. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 3 que é um tempo determinado para todas as coisas. Eu não sei qual é o tempo que você está passando aqui nessa noite, mas eu quero te dizer uma coisa: o tempo de Deus vai chegar. O tempo da aflição vai passar. Como diz o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor, ela virá pelo amanhecer. O tempo da alegria vai chegar. O tempo da tristeza vai passar. Mas temos que entender o tempo de Deus e suportar o tempo. É esse o X da questão. Na minha vida, eu falo de mim, irmãos. Eu não tenho paciência de esperar, mas tem que esperar. Mas se você não tiver paciência, com paciência ou sem paciência, é um tempo. Sabendo esperar ou não esperar, vai ser tempo. Deus não entra adiantado. Também não chega atrasado. Mas ele chega no tempo. Glória a Deus! E ele chega na hora de determinar. Hoje
Pois bem, Davi então conduz agora a arca para a casa de um homem chamado Obed-Edom. Obed-Edom recebe a arca. Eu imagino a alegria de Obed-Edom quando ele vê a arca entrando dentro da sua casa. Agora ele seria o portador, aquele que iria cuidar, aquele que iria zelar da arca do Senhor. Lembra que nós acabamos de ler? Durante quanto tempo ficou a casa de Abinadab? 20 anos. Vai para a casa de Obed-Edom, quanto tempo fica? 3 meses. Durante 20 anos o homem teve a presença e não soube aproveitar. Não soube se prostrar, não soube se humilhar. Mas um homem que durante apenas 3 meses recebeu a presença, ele teve zelo, teve amor, se humilhou, cuidou. E por 3 meses Deus abençoou e mudou a história de Obed-Edom. Glória! Deus não depende de muito tempo. Deus só depende de você ter zelo por aquilo que Ele quer. Glória! Deus, Ele só quer encontrar um coração disposto a receber a sua presença. Essa é a glória! Aleluia! Glória! Abinadab desprezou a presença, mas Obed-Edom abraçou a presença. Zelou da presença. Nesta noite, se alguém aqui está como Abinadab, eu quero lhe fazer um convite. Faça ser o Obed-Edom e a sua história vai mudar, a sua casa vai mudar, a sua família será bênção. Deus irá prosperar. A presença de Deus traz prosperidade naquilo que Ele recebe. Glória. Glória. Aleluia. Davi ele ouve falar, alguém vai falar, porque sempre alguém vai falar de nós. Deus seja louvado. Alguém chegou para ele, ó. Obed-Edom está na bênção pura. Deus abriu a margem, prosperou o seu campo, prosperou os seus negócios, seus filhos são bênçãos, a sua família mudou, a sua história agora é outra. Davi, quando ele olhou para aquilo, ele fala, e é por causa da arca do Senhor. Não. Eu não posso ficar sem essa presença. Eu não posso ficar sem essa glória. Eu não posso ficar sem essa graça. Eu não posso ficar sem esse Deus. Eu preciso trazê-lo. Ele precisa estar na minha cidade. Ele precisa estar dentro daquilo que eu preparei para que ele repousasse. Oh, glória! Nesta noite, o Senhor quer corações, como já foi falado aqui. O tempo é chegado em que Deus procura os verdadeiros adoradores. E aquele que adora Ele em espírito e verdade. Hoje é noite de adoração. Hoje é noite de rendição. Hoje é noite de humilhação. Hoje é noite de se apresentar diante de Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui. Glória! É noite de você declarar o Senhor, eis-me aqui. Glória! Deus tem prazer, irmãos, de nos ver bem. Deus tem prazer de nos ver bem. Eu não acredito num Deus que se alegra quando a gente está derrotado. Eu não acredito num Deus que se alegra quando a gente está subjugado. Não. Ele até nos permite muitas vezes passar por esses processos. Mas a culpa não é dele. É minha. A Bíblia fala assim, do que se queixa o homem? Vocês conhecem? Do quê? Acabou o assunto. Quando nós nos queixamos, não nos queixamos de nós mesmos, nunca de Deus. Deus quer te abençoar. Deus quer te prosperar. Deus quer ser cura. Deus quer ser libertação. Deus quer ser porta aberta. Deus quer ser caminho reto em um deserto. Ele quer te levar às águas tranquilas. Ele quer te levar a pastos verdejantes. Ele quer te levar aonde o refrigério venha sobre a sua vida. Sabe aquilo que vocês leram aqui no começo? 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. A presença dele precisa estar em você para que isso aconteça. Nessa noite, seja um Obed-Edom. Trate com clareza, com amor, a presença de Deus. Não trate de qualquer jeito, porque a presença de Deus produz vida. A presença de Deus produz prosperidade. Sem a presença, não somos nada.
o povo. Moisés estava conduzindo o povo. Deus se encheu do povo. Deus se enche da gente. A gente não é diferente do povo de Israel, não. A gente fica além do povo de Israel. Eu me coloco muito dentro desse contexto. Ao mesmo tempo que Deus nos abençoa, a gente vive pulando. Parece que Deus nunca fez nada por nós, né? Ele fez muita coisa. Quando eu me vejo, irmão, quem sou eu? Quem sou eu, Paz? Ninguém. E quando eu vejo o que Deus fez por mim, o que Deus fez na minha casa, o que Deus está fazendo pelos meus filhos, o que Deus... Meu irmão, o que é isso, irmão? Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. O prazer de Deus é nos ter bem. Olha, nessa noite o Senhor quer que nós entendamos. Ele quer que você entenda dentro do seu coração. Não adianta resistir. A presença dele é quem vai mudar. A presença dele é quem vai conduzir. A presença dele é quem vai transformar. Não somos nós, não é a nossa sabedoria, não é o nosso entendimento, não é o nosso dinheiro, não é a nossa conta bancária. Tudo isso é válido, mas só terá condições se Deus der a autoridade. Então a presença de Deus é maior do que tudo. Sem a presença de Deus não tem como caminhar. Deus fala para isso para Moisés, eu não sei. Só que Moisés ele fala assim, se a tua presença não for, não nos faça sair. Irmãos, nós sabemos fazer, mas se a presença dele não for conosco. Lembra quando Jesus chega para pegar os primeiros discípulos? Eles estavam pescando, eles eram profissionais. Você pesca? Eu não peço nada, irmão, nem aquário. Pescar no aquário é uma folga. Jesus chega. Qual é a cena quando Jesus chega? Eles estão lavando as redes. E eles estão lavando as redes, eu já ouvi alguém pregando que eles estavam lavando a rede, porque eles trabalharam a noite toda, a rede estava suja e estavam preparando a rede para outra noite. Eles não estavam desistindo, não. Só que eles estavam tristes, frustrados. Por quê? Porque eles trabalharam a noite toda, sabendo onde pescar, com experiência em nada apanhar. Chega Jesus. Jesus estava falando com profissionais, Jesus não estava falando com Abraão. Jesus não estava falando com alguém que não sabe o que é nenhuma vara de pesca, nunca peguei nenhuma vara de pesca. Jesus estava falando com alguém que tinha condições, alguém que tinha experiência, sabia onde jogar a rede, a tarrafa. Jesus, quando ele chega para falar com esses homens, não estava falando com homens inexperientes, não. Homens experientes, mas que passaram a noite toda, mas a experiência deles não lhes deu nada. Eles sabiam o que fazer, aonde fazer, assim somos nós. Sabemos aonde ir, sabemos o que fazer, aonde ir, a hora que ir, mas muitas das vezes não acontece nada, sabe por quê? Porque Deus ainda não chegou, Deus ainda não terminou o tempo, Deus ainda vai chegar, e quando Ele chegar aí, a nossa experiência vai ter alguma serventia. Porque sem a presença dele eu posso até saber, mas só vou saber fazer. Não quer dizer que eu vou fazer. Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim ou não? Aleluia. Porque com Deus, irmãos, não é experiência. Com Deus é intimidade. Com Deus não basta eu saber fazer. Com Deus eu preciso depender de Deus. Eu posso saber, mas pode não acontecer nada. Mas quando Ele chega... Glória a Deus, aleluia. O interessante é que Jesus chegou numa hora que não era própria para a pesca. Diz quem pesca. Quem já foi pesqueiro aqui pescar? Diz que você vai pescar em pesqueira, você só joga dinheiro fora. Porque os peixes estão lá de baixo. Aí você joga, não pesca nada. De vez em quando você pega uma coisa e fica feliz porque ele está meio perdido. Mas é porque é de dia. De dia os peixes estão no fundo. À noite eles sobem. O melhor horário para pescar é à noite. Eles estavam no melhor horário.
E Jesus chega no pior horário. Jesus chega no horário que nem a experiência deles daria condições para ele pescar. Mas Jesus chegou. E Jesus chegou, Jesus ministrou, Jesus falou e depois deu a ordem. Joga a rede. E Pedro fala, Senhor, temos trabalhado a noite toda. O Senhor sabe que nós somos pescadores. Você está dentro do meu barco pregando aí para essa multidão. E eu tenho experiência. Mas porque é o Senhor quem está falando, eu vou lançar a rede. Oh, glória. Essa é a diferença de quem entende a presença de Deus. É saber entender a vontade do Senhor, a hora do Senhor. Porque Ele vai na contramão do entendimento humano. Ele vai na contramão da sabedoria do homem. Ele vai na contramão. Quando tudo está dizendo não é agora, Ele diz é agora. É agora. Quando tudo está dizendo não vai acontecer, Ele diz é agora que vai acontecer. É agora que a porta vai abrir. É agora que a cura vai acontecer. É agora que o milagre vai ser realizado. Quando tudo diz que não, Ele chega. E quando Ele chegar, eu preciso entender a sua voz. E eles entenderam. Lançaram a rede. Aí diz o texto. Eles pescaram tanto. E tiveram que pedir ajuda. Vem me ajudar porque o barco vai afundar. Outra embarcação teve que parar. Tiveram que dividir a pescaria, irmãos. Quando Jesus chegar na sua história, quando Ele chegar na sua casa, quando Ele chegar sobre a tua família, você vai viver tanto abundantemente que você não vai suportar, vai ter que repartir, porque aonde Deus chega é coisa abundante. Receba nessa noite em nome de Jesus. Jesus chega. O que aconteceu com o mediador? Ele entendeu a presença. Ele entendeu o que é receber a presença. Irmãos, eu estou louvando a igreja porque a igreja tem pastor. Mas não é qualquer um que cumpre a presença. Ele pode até parecer que é um condutor da presença, mas só tem aparência. Você tem que entender que às vezes o Senhor vai na contramão do nosso entendimento. E o Senhor vai usar pessoas que talvez eu e você não damos nenhum crédito. E vai nos surpreender. E vai trazer coisas que vai nos impactar. Eu sou, irmãos, da seguinte opinião. Quando Deus quer fazer, Ele faz e não dá satisfação para ninguém. Quando Ele quer realizar. Quando Davi, ele sabe, não, vou lá. Aí, glória a Deus. Se você ler, acho que é Crônicas, novamente, capítulo 15, primeiro. Aí ele recebe a notícia, ele fala, vamos lá, mas é o seguinte, os levitas e os sacerdotes vão trazer a arca, porque a arca do Senhor não pode ser conduzida por bois. Aleluia! A arca do Senhor não pode ser conduzida por qualquer um. Quando nós entendemos o segredo, como que é conduzir a presença, irmãos, nossa vida muda. Nossa história muda. Oh, glória! Aleluia! A vida de Obed-Edom mudou. Da água para o vinho. Sabe por quê? Porque ele entendeu como que é tratar a presença de Deus. Nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai daqui conduzindo a presença de Deus. Sai daqui como um levita, como um sacerdote. Para onde você chegar, a bênção do Senhor chegar. Onde você colocar a planta do seu pé, a presença de Deus vai chegar e vai transformar. Porque é a presença de Deus que vai contigo. Segue da presença, cuide da presença. Não abre mão da presença. A presença do Senhor é tudo. Glória. A presença do Senhor é tudo que nós precisamos. E essa presença, amados, por glória, ela nos satisfaz, nos alegra. Aí você vai ver o crente no meio de uma luta, dando glória a Deus. Por quê? Da sua presença.
Você vai ver um crente no meio da enfermidade adorando, por quê? Por causa da presença. Porque ele sabe que a presença do Senhor, ela tem determinado tempo. Quando o tempo de Deus chegar, órgãos, e o tempo de Deus chega. A hora do Senhor chega. O tempo do Senhor há de chegar. Eu não sei quanto tempo você está esperando por algo. Quanto tempo você está aí desesperado. Acalma o seu coração. Sossega o seu coração. Chore, mas chore na presença dele. A Bíblia fala que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com toda certeza, trazendo consigo seus molhos. Vai ter colheita de Deus. Glória! Aquele que entende e recebe a presença, não fica sem colheita, não fica sem pescaria, não fica sem os milagres. Oh, glória! A presença do Senhor é sobre você aqui nesta noite. A presença do Senhor é sobre a sua casa. Oh, glória! A presença do Senhor é sobre a sua família. Em nome de Jesus, quando você chegar, chegue levando a presença de Deus. E essa presença transformará toda e qualquer situação. Amém, meus irmãos? Você recebe essa palavra? Tome posse dela. Em nome de Jesus. A palavra não foi boa. Como o pastor Rubens, ele pensa que eu prego. Mas a presença do Senhor é uma coisa tão preciosa. Amém? O Pedro não entendeu. A Abinadab não entendeu. Nossa, olha a diferença. 20 anos para 3 meses. 20 anos, o camarada não mudou nada. Com o outro, em 3 meses, a história dele mudou. Então, você vê, irmãos? Cá para nós, não é tempo de igreja. É quem entende o que é a presença de Deus. Porque alguém fala, mas eu estou há 20 anos, 30 anos, e todas as mesmas coisas. Não entendeu o que é a presença. Não é tempo de carteirinha. Não. Eu posso estar há 20 anos diante da presença sem ter a presença. E eu posso, por 3 meses, receber a presença e mudar toda a minha história. E aquele que está há 20 anos, olhar para ele, só faz 3 meses e está aí, irmão. Jesus entrou e mudou porque ele entendeu o que é ter a presença. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos prospere. Nos guarde. Livre de todo mal. Que Deus possa abençoar essa igreja, abençoar o pastor, abençoar a todos. Em nome de Jesus. Amém? Minha cara é feia, irmão, mas eu sou bonzinho. Eu só bati no Ricardo só. Não faz coisinha só. Bota mais ninguém, né? Amém, pastor? Abençoada. Deus possa continuar abençoando a pastora Abraão, sua esposa, irmã Cristiana e toda a família. Amém? Sem a presença nós não somos nada. Aproveita, irmãos, a presença de Deus. Amém? Vamos finalizar o culto. Tem alguns recados dos nossos eventos semanais. Terça-feira, consagração, 8h30 da manhã, é isso? 8 horas da manhã. Círculo de oração, às 15 horas. Amém? Os irmãos não faltem. Na quarta-feira, nós teremos culto de ensinamento, tá bom? Não falte também nos cultos de ensinamento. É muito importante. E nos demais, na sexta, quinta-feira, ensaio com as adoradoras de Cristo. Amém? Vamos ensaiar todas as irmãs. E sexta, culto normal, às 19h30. E aos domingos, às 18h30. Aos sábados também nós teremos evento, mas isso é conforme a agenda de uma maneira esporádica. Amém? Tem alguém que está fazendo aniversário aqui hoje? Ou fez aniversário essa semana? A Luana fez, ela está aqui.
Amém. Sábado é ensaio com as crianças. A irmã Sheila pediu que sábado tem um ensaio com as crianças, é isso? Glórias a Deus. Não perca o ensaio com as crianças também. O culto da família é hoje, irmão? Ou a família no altar é hoje? Não é hoje? Seria hoje, né? Mas ficou para o próximo domingo, é isso? Amém. Quem é a família? Já tem aqui? Quem vai ser a família? A família da irmã Edna, né? Vai ficar para o próximo domingo, né, irmã? Tem como vir o próximo domingo, irmã? Traz toda a família, tá bom? Os irmãos se apresentarem. Daria ainda? Cadê o meu pastor? O pastor aqui das ordens aqui. Então venha para cá, família. Dá tempo ainda? Dá tempo? Vem cá, irmã, vem cá. Vem cá. O próximo. O próximo, amém. Nosso pastor já ventilou aí. O próximo domingo, então, tragam todos aqui para vir adorar a Deus, amém? A irmã Luana vem até aqui. Tem mais alguém que fez aniversário? Paloma. E antes da Luana vir até aqui, tem alguém aqui que ouviu essa palavra que ainda não é crente ou que se desviou dos caminhos do Senhor, que queira se reconciliar nessa noite? Tem alguém aqui que ainda não é crente, que de alguma maneira se afastou da presença de Deus? Se tem, dá um sinalzinho assim com a mão, que nós vamos orar por você, amém? Amém, glórias a Deus. Se não tem, que o Senhor nos abençoe a live aqui também, que Deus abençoe os irmãos da live, do YouTube, amém? Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, e que os irmãos compartilhem esse vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas. Deus abençoe, a paz do